Olá para você, está no ar o programa Band Eleições 2022 aqui na tela da Band Amazonas. Esse programa que toda segunda-feira nós temos o compromisso de discutir com você e com toda a sociedade quais são os problemas que assolam o nosso estado e quais devem ser as soluções a serem apresentadas por aqueles que se propõem a governar o nosso estado pelos próximos 4 anos. Hoje nós vamos falar aqui de comércio. Você, empresário, o que precisa para poder render mais, para poder lucrar mais, conseguir trazer mais desenvolvimento para a sua empresa e também para a nossa região. O nosso convidado de hoje é o presidente da CDL Manaus, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas, Ralph Assayag. Comigo na bancada, a jornalista Isabela Bastos. É agora no Band Eleições, que já está no ar. Muito boa noite para você, eu sou Neto Cavalcante e a gente começa esse programa Band Eleições dando as boas-vindas ao nosso convidado, Ralph Assayag. Ralph, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e se propor a gente vir aqui falar um pouco das demandas do comércio para os políticos, né, que se propõem aí a tomar conta da nossa população. Bem, eu que agradeço de poder estar aqui com vocês, Neto, e passar um pouco daquilo que a gente sente do comércio em geral, falando dentro da nossa entidade aquilo que eles gostariam em relação a como melhorar o comércio para os políticos que vão vir agora para a eleição. E eu não digo só dos governadores, eu digo também dos deputados estaduais, dos deputados federais, dos senadores, que precisamos muito deles, mas de uma maneira que colabore mais com o comércio. Às vezes falam muito em emprego e renda, mas às vezes pouco fazem e poderiam nos ouvir mais para que a gente possa mostrar qual é o melhor caminho. Isabela Bastos, ano de eleições, a gente sempre tem muito trabalho pela frente, porque a Band sempre se coloca na posição de ajudar, né, de se colocar nessa ponte entre o eleitor e entre as propostas, o que vai ser apresentado. Seja bem-vindo ao programa Band Eleições. Muito obrigada, Neto. E olha, de fato, a Band sempre faz essa ponte, leva informação com seriedade, faz uma cobertura excelente das eleições em todos os anos que o pleito ocorre. A gente se dedica a levar informação com qualidade, credibilidade para quem vai depositar sua confiança, para quem vai depositar o seu voto, fazer isso com consciência e também com todo o conhecimento possível acerca de quem está colocando ali no pleito. Agora, Ralph, para a gente começar a entender um pouco a importância desse setor do comércio, enfim, para o desenvolvimento aqui da região, colocar em números qual é a participação do comércio, por exemplo, aqui na nossa arrecadação do Estado. Nós temos hoje em torno de 65% a 68% da arrecadação do ICMS vem do comércio do Estado do Amazonas. E isso é muito pujante, apesar de todo o trabalho e um belo trabalho feito pela indústria. O nosso crescimento tem sido muito grande, inclusive na abertura de novas lojas e, com isso, o maior volume de emprego. Então, só para você ter uma noção, emprego. Nós temos aí, só dos associados da CDL Manaus, nós temos aí em torno de 110 mil funcionários de empresas que são associadas. Então, nós somos superior ao Distrito Industrial. Quando a gente fala no total, nós temos aí 420 mil pessoas empregadas no comércio com carteira assinada. Se a gente falar que ainda existe aí, pelo menos dado do IBGE, em torno de 100 a 130 mil pessoas que não assinam carteira porque é o próprio proprietário que está lá, é o pai, é a mãe, é o irmão que então não assina carteira, e são eles que estão trabalhando no comércio, principalmente dentro do interior. Então nós vamos chegar quase a 500 mil pessoas trabalhando no comércio do Estado do Amazonas. E esses números são muito expressivos, até porque a gente tem um comércio um pouco diferenciado aqui na região amazônica, né? Olha, e aquele caso, nós temos que estar falando muito isso, porque muitas vezes a indústria tem 100 mil, a indústria tem 100 mil. Não vamos desfazer da indústria, porque nós precisamos dela. Mas pouco o comércio divulga. Então, nós passamos agora a todas as entidades do comércio a divulgarem esses números para que a população saiba que a grande maioria quem emprega o comércio, aquele filho que vai fazer os seus 18 anos, que vai precisar do trabalho, todos começam no comércio. E mais, é o comércio que lá
lapida o cidadão que muitas das vezes depois pula para a indústria. Então ele pega a lapidação, pega o primeiro emprego, pega dentro do comércio e depois vai para a indústria. Então o comércio faz a sua parte e nós poderíamos depois fazer um pouco mais disso daí. E é o que a gente está tentando nesse novo pleito que venha, discutir mais com todos os candidatos para que a gente possa tentar melhorar mais ainda o setor do comércio. A CDL é uma entidade que chama os políticos para essa conversa, para colocar na mesa, né, todas as possibilidades, né, que trazem retorno para o setor? Nós temos o costume, já faz praticamente em torno de quase 20 anos, que nós chamamos os governantes, os que vão sair para governo, para Senado, para deputados federais, para deputados estaduais. Lógico, nós temos um critério, porque tem muitas vezes que tem 40, 50, 60, então quem está com dois dígitos a gente chama para conversar. Nós damos um documento pedindo aquilo que poderia melhorar mais o comércio. Infelizmente, tem alguns que a gente sabe que não fez nada, então eles estão fora do nosso pleito exatamente porque nada foi feito. Nós temos alguns que nós levamos e nada foi feito, que poderiam melhorar mais. Qual é o grande pedido que nós temos, eu acho que no Brasil, mas falando diretamente do nosso Amazonas, do nosso Manaus? Nós precisamos desburocratizar. Você não imagina, para abrir uma empresa, o volume de burocracia que você tem. É muito grande. Se nós desburocratizarmos, só tem um jeito de desburocratizar, é que os governantes, prefeito e governador, entendam e queiram, e aí vem, a partir daí, as leis estaduais e algumas federais. Mas as estaduais são muito fortes. Então, nós poderíamos melhorar muito. Recentemente, eu tive agora em Humaitá. E é impressionante, vale a pena você verificar, talvez fazer até uma matéria, que você está para ir para Humaitá, nós pegamos o avião, vamos até Porto Velho e pegamos a M e vamos até Humaitá. São 210 quilômetros, uma estrada boa. Quando você está andando dentro da parte de Rondônia, você vê criação de boi, você vê cereais como feijão, como soja, como milho, e criação de peixe. Quando você passa na placa, estão entrando no Amazonas, você não encontra mais nada. Acabou a produção de alimentos. Acabou a produção de alimento, uma terra mais barata, metro quadrado, mas porém com uma lei estadual muito forte, muito problema ambientais. Então ninguém quer ficar no Amazonas e sim. Então o crescimento do estado de Roraima, de Rondônia, crescendo violentamente e o nosso não. Aí nós temos mais uma vantagem que Deus nos deu. Para você levar uma carga que venha subindo de São Paulo ou que passa pelo Mato Grosso, que chega em Porto Velho, que tem que vir para Manaus, se você embarcar em Porto Velho nas balsas, até Humaitá, que passa por Humaitá, na frente de Humaitá, você perde 3 dias. Diesel funcionando, barco funcionando. Se você pegar de Porto Velho até Humaitá, de rodovia, 2 horas. Você vai botar 3 dias, 2 dias e pouco? De barco, não. Então, era melhor sair de Humaitá. Então, os portos que tem em Humaitá, a burocracia de tudo no estado é muito grande. Muitas vezes, eles preferem sair de Porto Velho do que sair de Humaitá. Se saírem de Humaitá, a prefeitura vai ganhar, vai melhorar o volume de arrecadação da prefeitura, a vida do pessoal lá vai melhorar, porque melhora a arrecadação, a cidade fica mais arrumada, mais limpa, mais organizada, pelo dinheiro que vai entrar na prefeitura. Começa a atrair e isso gente nós deixamos em Porto área. Velho. Em Porto Público, em Humaitá? Não, já tem vários privados, tem vários, mas a burocracia que nós temos para montar um porto, a burocracia para poder sair a mercadoria de lá, é muito grande, que vem, desculpa falando, vem desde a VCB do bombeiro. Vem de tudo. Além de ser uma burocracia demorada, é extremamente cara, porque você precisa de várias autorizações, aí isso desestimula totalmente o empresário a dar esse início, porque ele sabe que, ainda mais no momento econômico que a gente vive, ele já está ali custando a alavancar o seu negócio, quer abrir a empresa muitas vezes para conseguir vantagens, mas com os custos que tem, acaba sendo desvantagem. O Estado ou o governo, vamos falar governo para a gente falar dos três.
Quando a gente fala governo, quando o empresário diz, puxa, eu vou abrir uma fábrica. Quando ele fala isso, ele faz todos os estudos, ele levanta, tem que pegar dinheiro, tem que pegar tudo, é um negócio complexo. Aí quando ele pensa de que está aqui o local, quando ele chega lá para montar, aí começa uma verdadeira maratona. Às vezes o cara chega no final e diz, não vou mais abrir não, vou fechar. Então, o poder público pensa que quando você tem que buscar o dinheiro, buscar recurso, se autofinanciar e muitas das vezes arriscar, não sabe nem se vai dar certo, mas chega lá, onde seria? Era o governo dizer, ei, tu vai abrir uma loja que vai dar 100 empregos, 80 empregos, tu vai ter isso? Eu te ajudo, o que tu precisa? Não, eu queria só velocidade. A velocidade é travada e isso atrapalha muito o comércio. Nós estamos vendo pelas grandes empresas, por exemplo, uma Havan, para entrar aqui, nossa, é de chorar. Demorado. É de chorar. E olha bem, temos lá como uma CDL que briga violentamente. Eu sou chamado ou a entidade chata, de ruim, de mal, porque a gente bate violentamente em cima da burocracia. Se a gente diminuísse essa burocracia, tivesse vontade, o prefeito sentado, o governador sentado e disse, vamos diminuir de qualquer maneira a burocracia. Nós não estamos pedindo vantagem, nós queremos burocracia. O que é? Um documento que tem que chegar em 2 dias, passa 30 para chegar nos lugares. Se eu quiser abrir uma empresa hoje, por exemplo, 1000 funcionários, quanto tempo eu vou demorar até, de fato, começar, pelo menos, a fincar o primeiro tijolo? Vai depender da categoria, porque é por categoria. Tipo A, tipo B, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Se for tipo 5, que é uma distribuidora, como fosse um supermercado, um açaí, que é considerado já uma distribuidora, que é um atacarejo, o volume de documentos que você vai ter que ter é um negócio brutal. Tem que ter muita vontade, muito recurso e muita coragem de montar isso. E olha bem, quem vai ganhar dinheiro são os órgãos estaduais, municipais e federais. Por quê? Porque uma empresa desse porte vai andar toda certa, é fácil de fiscalizar. Então, o que seria era, vem cá, você comprou o terreno, é autorizado nessa área? Tá, agora eu vou te ajudar. Lógico, ele tem que saber se naquele local é autorização, se está no plano diretor. Pode? Pode. A partir dali, os órgãos todos deveriam ajudar em velocidade, em saber como é que a gente pode, quanto mais rápido ela abrir, mais emprego, mais imposto, mais tudo. E isso é muito complicado. E nós estamos dentro, fazíamos parte de alguns órgãos para discutir, para brigar, mas não tem sido fácil. É tipo assim, 100 remando para lá e nós mais uma outra entidade remando contra. Então nós precisamos chamar que os nossos governantes, nossos legisladores, leis que, por exemplo, nós demos sorte, são leis absurdas. Conseguimos que um grupo de deputados entendessem as leis, porque a gente vai para lá, bota eles numa sala, discute para eles, mostrando o mal que aquela lei faz. E aí eles olharam agora e disseram, pô, realmente é um mal muito grande. E resolveram tirar. Nós fizemos agora um revogaço, eu tenho que agradecer a todos aqueles deputados que entenderam o nosso plano de anos e tiraram. Você tem uma noção, às vezes tem leis que atrapalham tanto a gente contratar. Imagine que tudo que tem dentro de uma loja, nós tínhamos que ter placa. Placa porque você não vende brinquedos de plástico tipo armamento, tem que ter uma placa. Placa porque você tem que ter visão para pessoas deficientes. Placa para... É tanta placa que a gente não sabia mais. Aquelas leis criadas por ocasião. Placa. Né? Se for colocar placa, nós teríamos que ter painéis de 20 metros por 5 de altura de botar placa. Ninguém consegue mais ler tanta placa. Quer que nós conversamos agora com o vereador? Vamos botar tudo em um QR Code? Porque do teu celular, tu puxa, tem todas as leis. Chega na loja, tem lá o QR Code, tu aplica, sabe a lei tal, vai lá e sabe. A tecnologia também tem ajudado um pouco nessas questões. Bastante. Porque as pessoas começaram a ver a facilidade que alguns aparatos trazem para a gente poder implementar. Você pode dizer o seguinte, a junta comercial deu um pulo bem grande, Sim. Nós iniciamos com isso daí, nós vimos a junta comercial de Belo Horizonte, que era a junta mais ágil que tinha. Olha bem, é documentação de abertura. Tanto que agora teve, recentemente, a junta comercial disse que eu abro uma empresa em 1 minuto. Documentação de abertura é uma coisa.
Mas abrir propriamente dita a porta da loja para vender é outra coisa. Então, às vezes, as pessoas confundem. Não, eu entro aqui para tirar a empresa. Tá, e é para abrir. Não, aí tu tem que ter mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Vem um mundo de coisa. Nós precisamos reduzir essa burocracia. Nós precisamos, aí vem do federal, agora eu vou falar um pouco federal. Números que... olha, os melhores economistas, se eu botar 10 economistas aqui numa sala, eles mesmo não entendem direito, a palavra do outro, em relação à parte tributária. Ninguém entende. Cada vez que muda uma tributação ou muda um A, olha, tu tira de um que vai para o outro, que vai para isso, que vai para aquilo. Nós, empresários, que sabemos comprar e vender, temos que chamar uma equipe do lado, porque nós não conseguimos entender o que é isso. Você imagina, se a gente falar um pouco de combustível, você tem o valor do produto, aí vem um segundo produto que é o etanol, juntos os dois. Quem dá o preço do etanol é o Ministério da Agronomia. Quem dá o preço do combustível fóssil é o Ministério de Minas e Energia. Um não se fala com o outro. Então, um manda um preço, depois o outro manda outro preço. Depois disso aí, é colocado composto os impostos federais. Depois disso aí, é colocado as margens de lucro. E depois disso aí, é feito o ICMS em cima. Não pode. Cálculo de imposto. É ruim. Quando você verificava que aumentava numa semana e depois aumentava de novo, é que depois que está na venda é que vem o ICMS. Então, eu acho que uma reforma tributária, dizendo custa tanto e vender um por tanto e daquilo tu paga. Está resolvido. Então, nós precisamos fazer essas mudanças e desburocratizar. Você vai me ver ouvindo aqui, e aqueles que já têm raiva de desburocratizar, aquele carimbaço, tem que pegar o carimbo, tem que pegar o carimbo. Parem com isso, nós precisamos dar emprego para as pessoas, pode ser amanhã o filho de alguém, o irmão de alguém. Meu irmão está... Ajude as pessoas a gente desburocratizar. Os empresários estão doidos para abrir novas lojas, só que às vezes pensa na coragem da gente poder ter isso. Então eu vejo que tem espaço ainda. Nós estamos agora, inclusive, dentro de mais alguns dias, eu acredito que no primeiro semestre nós inauguramos em torno mais ou menos de 280 lojas em Manaus, mas eu acho que chegamos a 300 no estado todo, 300 lojas no estado todo. Eu espero que no segundo semestre a gente possa ter mais ainda, porque a chuva para, com as reduções que vão acontecer, que estão acontecendo de todos os impostos no Brasil, reduzindo isso, eu acredito de novo que a gente possa fazer mais ainda. Então, a nossa pegada, se a gente consegue nesse segundo semestre inaugurar mais de 300 lojas. E se a gente inaugurar mais de 300 lojas, são mais 3.000 empregos rápido que nós vamos dar. Então, isso é o que precisa para que as pessoas vivam melhor. Ninguém tem condições de viver melhor sem o seu salário, sem gerar a sua fonte de renda. E aí, Neto, quem é que dá o emprego? É o empresário, da indústria, do comércio e do serviço. Se os nossos governantes, se os nossos parlamentares pararem um pouco, ouvirem um pouco o que a gente está falando, discutirem, terem sintonia de equilíbrio, de sentar, de ouvir mais, eu acho que a gente poderia ser um estado ainda melhor. E quando eu vejo que nós estamos trazendo peixe de Boa Vista, manga de Boa Vista, frutas de Boa Vista, e que passa muitas das vezes toda uma plantação de soja, de milho, vem na BR, passa aqui no nosso porto e que vai para Itacoatiara, de Itacoatiara vai embora e não fica 1 quilo, para que a gente melhore a produção de peixe, de bovino, de levino, de tudo. Não fica 1 quilo. Porque nós não produzimos nada. Isso me dói, porque as pessoas, por incrível que pareça, eu vou falar algo porque eu estou indo lá ver, quando as carretas vêm e que passam algumas curvas que tem na nossa M010, derrama um pouco da sua. Um pouco talvez para a gente, mas para eles que ficam arranjando lá
O cara disse, ó, seu Ralf, hoje eu peguei, foi 10 sacos que foram tantas carretas passando, e como tem um mondrongo lá que bate, nós estamos pegando isso e estamos dando para os porcos, estamos dando para os peixes, estamos dando para a galinha, estamos dando... Porque não fica nada. Será que não teria que fazer uma mudança? Porque se isso daí pudesse ficar, mas é vendido em venda internacional, eu já recebo em dólar, tá bom. Vamos mudar. Talvez, não sei, talvez ganhe um pouco menos, mas que a gente pudesse primeiro privilegiar aquilo que está do lado. Nós estourávamos, ia crescer demais o volume de criação. Quando cresce o grupo, todo mundo se baixa eleva, o preço do peixe, da galinha, do frango, de tudo. Imagina, nós estamos importando ovo de galinha. Caramba, não acredito nisso. Por isso que é preciso ouvir o grande contribuinte do Estado, que é o profissional, o empresário do comércio, do serviço. A gente vai fazer uma pausa aqui no Band Eleições e volta em 2 minutos. De volta com o programa Band Eleições 2022, aqui com Ralf Sayag, presidente da CDL Manaus, Câmara dos Dirigentes Lojistas. Estamos também com a jornalista Isabela Bastos. Dentre as principais ânsias que a gente ouviu nesse primeiro bloco, a questão da desburocratização e também os impostos. Esse ano, eu vou até caracterizar por conta da eleição, a gente percebeu um esforço maior do governo de enxugar um pouco essa questão dos impostos. Isso deve trazer um retorno, um alento para a sociedade, né? Principalmente com relação ao combustível, à energia, né, onde houveram essas reduções. Mas precisa simplificar, né? Ainda são muitos impostos, muitas siglas, né, que são várias coisas a pagar. Se simplificar, eu acho que essa é a proposta, né, de uma possível reforma e simplificando, né? Sem dúvida nenhuma, nós precisamos disso, essa simplificação de impostos que vem do federal até o municipal. Muda muito porque facilita. Às vezes nós já tivemos um problema no interior que a Receita Federal saiu dizendo, estou fechando loja tal. E por sorte, o delegado da Receita, nós ligamos para ele, ele entendeu, mandou parar a fiscalização. Não era que eles não estavam querendo pagar, é que eles não sabiam que tinha que pagar lá no interior. Não tem a velocidade que a gente tem aqui dos contadores. Nós fomos para lá, demos treinamento, mostramos com eles, e depois que a Receita voltou, disse que está tudo ok, porque eles entenderam que tinham que pagar aqueles impostos pela dificuldade. Se aqui na cidade nós já temos um problema, imagina no interior. É pior ainda. Então, isso aí. Aí, em relação a quando a gente fala de energia, eu acho que reduzindo os impostos da energia, as pessoas vão poder gastar esse dinheiro em outros lugares. Não vai ser porque eu reduzi o imposto, o Estado vai perder. Ele vai ser gasto, porque já está no ser humano do brasileiro, que se ele está ganhando aquele salário, se não foi na energia, ele vai gastar na roupa, vai gastar no sapato, ele vai gastar em outras coisas, e o Estado não perde a pujança. Ou vai ter mudanças de onde vai ter arrecadação. Perdi aqui, mas ganhei aqui. A fonte da receita vai mudar. Vai mudar, mas o dinheiro depois vai continuar vindo. Outra coisa, com isso, eu acredito que mais lojas vão dizer agora, com o valor da energia aqui. Tem loja que significa quase 40% o valor da energia. Caiu, ela vai abrir mais uma, eu vou fazer mais isso. Vai ter mudanças de aumento de novas lojas, novos empregos, novos recursos e mais imposto. Isso é que tem que pensar os cidadãos que fizeram no momento a redução dos impostos. Isso aí vai dar uma tranquilidade para cada uma pessoa. Quando você fala do combustível, a mesma coisa. As pessoas vão poder dizer, puxa, houve uma folga no meu orçamento e essa folga eu vou fazer mais lazer, E tudo que a pessoa vai fazer, o cidadão vai fazer, vem os impostos também. Então, vai mudar de mão, mas vai continuar sendo pago. Ninguém vai dizer, agora que a luz diminuiu, como eu vou guardar aqui na poupança. Não vai ter isso. Mas vai dar um alento na população que precisa disso. Então, o que eu vejo é que os governantes que vão ser no período de eleição
tem que vir com esse tipo de proposta realmente. É um início, mas um início de proposta de reduzir a máquina do governo federal, do estadual, do municipal, tem que ser menor para tirar menos imposto e a população poder viver melhor. E isso daí é uma batida nossa da CDL o tempo todo, às vezes mal interpretadas, muito mal interpretadas às vezes nós pegamos algumas puxão de orelha e dizemos, vocês estão fazendo isso, lógico, nós precisamos reduzir custos para cada vez mais, com menor custo, nós vamos abrir mais lojas. E abrindo loja nós temos um emprego. Então, isso que o governante precisa ter. E vem a legislação. Se reduz a burocracia na legislação, também vem a abertura de loja. Não tem, eu digo sempre, saber como é que está a economia do Estado? Como é que está o número de emprego? Aumentou o número de emprego, a economia vai bem. Nós tivemos uma queda muito grande. Agora que a gente está conseguindo recuperar Não, nós recuperamos levemente. bem. Nós tivemos aí a seguinte situação, nós perdemos na pandemia 2020, nós perdemos 8 mil empregos. Na 2021, nós perdemos quase 20 mil empregos. Foi show! Então, perdemos 20 mil empregos. No segundo semestre de 2021, nós conseguimos 10 mil novos empregos, carteira assinada dado do CAGED. No primeiro semestre daqui, nós já conseguimos mais 8 mil, nós já passamos. Nós já ultrapassamos, o comércio já ultrapassou toda a mazela de número de emprego do passado. O que nós não passamos? Imagine, quantos jovens que terminam o segundo grau e precisam, no fim do segundo grau, é o jovem que tem 18, 19, 20 ou 21 anos. Essa é a idade que ele termina o segundo grau. Esse jovem quer emprego. Aí esse jovem nós não conseguimos dar emprego porque nós estávamos resgatando o emprego do passado. E aí é o grande problema ainda. Agora, precisa de quê? Aí eu vi um pedido aqui aos governantes em relação às escolas. As escolas, às vezes eu sou mal entendido. Tem que dar biologia, tem que dar química, legal, bacana. Mas isso vai me dar emprego? Não. Quando nós temos que trabalhar com a CDL, que dá treinamento na nossa chamada UTV, Universidade de Tecnologia do Varejo, que eu chamo esse jovem que está terminando o segundo grau e digo, o que é que você vai querer ser? Não sei. Quer ir para a indústria ou quer ir para o comércio? O que é que um faz? O que é que o outro faz? A indústria é assim, assim. O comércio é assim, assim. Mas tem um comércio, o vendedor interno e tem um vendedor externo. Eu quero ser o externo que ganha mais, mas tu vai pegar só o chuva. Não, então eu quero ser o interno que está no ar-condicionado. Isso tinha que vir do básico das escolas. Deveria ser uma matéria do último semestre para saber o que você vai querer ser e aquele treinamento específico. Hoje nós estamos fazendo explorar isso. A potencialidade da... Exatamente. Aí você já leva ele para os lugares certos. Já puxa ele para ser um vendedor externo. Já puxa ele para entregar para a indústria. Isso é que nós precisamos dar essa velocidade que nós não estamos conseguindo fazer ainda como Estado, né? Como segundo grau do Estado, como ensino médio do Estado. Existe uma proposta aí nessa renovação do novo ensino médio para que isso possa ser feito, possa ser reconhecida as potencialidades de cada região. Facilita para quem? Para nós do comércio, principalmente, que já vamos pegar as pessoas lapidadas ou já com o pensamento do comércio. Facilita pelo menos muito mais. Sabendo o que quer, né? Para onde vou seguir. Exatamente. Ralf Essayag, presidente da CDL Manaus, a Câmara dos Dirigentes de Lojistas, aqui no Band Eleições 2022, a gente buscando caminhos para abrir também a mente dos políticos, tentar encontrar nos nossos novos governantes esse caminho para trazer do comércio todo o potencial que ele tem a oferecer. Isabela Bastos, muito obrigado também pela participação. Nosso tempo está chegando ao fim. Ralf, muito obrigado. Eu que agradeço estar vindo aqui com vocês e mostrar um pouco aos nossos governantes, que eu sei que todos passam também aqui na Band, para que entendam aqueles que querem realmente botar seu nome, para que possam ser governadores, deputados, senadores, entendam um pouco e talvez a imprensa, junto com o comércio, e mais, é o comércio que tem o maior volume de propaganda dentro de todas as mídias, também nos ajudar para que a gente possa, eles entenderem, a gente melhorar, com isso, maior número de lojas, com isso, maior volume de propaganda. Ralf Essayag, muito obrigado. Obrigado você aí de casa que ficou com a gente até agora aqui no Band Eleições. Uma boa noite para você e até a próxima segunda.